Bom, uma coisa que talvez não tenha ficado claro é com relação aos menus, né? Porque o Windows aqui não grava, ah, quando eu deixo o mouse em cima aqui de qualquer ferramenta, ele não grava essa telinha que está aparecendo, provavelmente está aparecendo para vocês agora, né? Então, o que a gente tem aqui de coisas, né, que a gente escolheu para usar no AutoCAD? Primeiramente, o menu ou as ferramentas, né, para o projeto em 3D, elas estão aqui nessa engrenagem, na parte inferior, no canto inferior direito, que é onde a gente configura o workspace, né, que é o ambiente de projeto. Então, a primeira opção aqui é o Draft Annotation. Se eu clicar aqui, vai carregar as ferramentas lá em cima para trabalho só em 2D. E aqui tem o modo 3D, o modo básico, e o modo Modeling, que seria o 3D ou a versão mais completa. Nós vamos usar o 3D Modeling. Algumas outras ferramentas que a gente usa para o projeto em 3D, que nem a gente viu na última aula, que facilitam bastante o nosso projeto. O Selection Cycling, toda vez que eu clicar em cima de uma geometria que eu tenha mais de um componente, por exemplo, vou clicar aqui, né? Ele vai abrir essa janelinha de seleção para que eu permita escolher qual que é o sólido que eu tô, sólido ou se tiver mais algum componente, uma linha, alguma coisa, para que eu consiga escolher, porque eu estou clicando aqui na tela, mas pode ser que eu queira selecionar essa porca ou essa flange ou a parte de cima, de baixo, tanto faz, né? Então, quando eu abrir essa janela de seleção, basicamente eu escolho o componente que eu quero, só clico aí e ele faz a seleção. Então, digamos que ali eu queira selecionar a flange, né? Eu clico aqui e ela está selecionada. Então, essa ferramenta é Selection Cycling. O 3D Object Snap, que aqui dentro eu tenho pouquíssimas opções, né? Mas eu tenho principalmente o centro da face, que é o que eu uso bastante, né? Então, quando eu vou fazer qualquer comando, eu vou pegar um comando de linha, né? Vou digitar aqui comando line, eu posso pegar o centro de qualquer face. Por exemplo, se eu deixar o mouse aqui nessa face, vai aparecer... peraí. Não sei se vai funcionar com o zoom que eu tenho aqui da tela. Deixa eu tirar o som aqui. Então, por exemplo, quando eu deixo aqui o mouse na face da superfície, aparece uma bolinha ali azul no centro, indicando o 3D Center, que é o centro da face. Se eu clicar nesse momento, ele começa a partir de lá. Então, a linha que eu peguei, quando eu deixei o mouse aqui na face, mostrou o 3D Center e ela começa a partir daquele ponto. Então, é bastante utilizada essa função. E depois o restante é o que a gente usava do ambiente 2D, né? Então, o Dynamic Input para mostrar as coordenadas do lado do cursor do mouse, ou quando eu digito algum comando, né? E ele aparece aqui na janela de comandos aqui embaixo, se eu digitar, mas quando eu estou digitando aparece aqui em cima, né? Direto junto com o mouse. Quando eu clico no comando ou dou Enter, aparece aqui já o comando ativo aqui na barra de comandos aqui embaixo. A gente tem a opção também que está ativada, o Polar Tracking, o Snap Tracking, né, que é a linha tracejada verde, que aparece, que está na horizontal vertical ou no ângulo que a gente determinou. O Object Snap para 2D, no caso aqui, todos que a gente utilizou, então eu tenho o 2D e o 3D. Todas essas opções, se não estiverem aparecendo para vocês aí, elas são ativadas, eu consigo ativar para aparecer aqui, né, nessas três barrinhas que tem aqui da parte de customização. Então tem que ter o Vzinho aqui para ela aparecer. Então, 3D Object Snap tem que ter o Vzinho aqui para que ela apareça aqui embaixo. E aí, mesmo aparecendo, ela só fica ativada quando tiver em azulzinho. Então, se não tiver ativado, eu clico aqui, ela fica em azul, está ativado. Se estiver desativado, fica em cinza. O restante das ferramentas, né, que estava falando, que eu usei bastante, né? Na parte de coordenadas, é o que a gente utilizou até então, né? Na aula passada. Então a gente tem o UX, que é o Sistema de Coordenada Global do
do AutoCAD, a gente usa bastante essa função aqui que a gente consegue trocar, né, pela vista, ou pelo objeto, ou pela face. Normalmente a gente muda para uma face específica, então a gente usa bastante pela face, né? Pela vista também daria, mas aí eu tenho que ter certeza, ela vai alinhar com a vista que está no momento, né? Então, se não tiver exatamente de frente para o que a gente quer trabalhar, às vezes pode ser que não fique no lugar certo. O mais correto é usar na face, vai lá e clica na face. Depois, para voltar ao que estava, que era o sistema global, né? Que é o ponto zero, né? Lá no canto inferior. Então, basicamente, é esse menuzinho aqui em cima, o global, ele volta lá para o canto inferior esquerdo. E as ferramentas aqui de Modify, basicamente são essas, né? Então são as mesmas ferramentas que a gente usou lá quando a gente estava fazendo as geometrias em 2D. Tem essas três novas aqui. Então tem o 3D Move, né? Tá. Aqui tem o Move 2D, aqui do lado tem o 3D Move. Aqui também tem o Rotate para 2D, né? Na verdade, não é que é o Rotate para objetos 2D, né? É um Rotate que funciona num plano 2D, né? Então, num plano XY. E aqui eu tenho do lado esquerdo aqui o Rotate, 3D Rotate. E aqui da mesma forma tem o Scale, né? E aqui tem o 3D Scale. Então são só essas três aqui novas que a gente tem no Modify. Aqui dentro a gente tem o restante das ferramentas, inclusive aqui, né, o comando Join, que a gente pode digitar ou chamar ele por aqui também. E o restante está aqui na aba Solid, né, todas as ferramentas que a gente utilizou, o Studio, o Press Pool, o Revolve, o Sweep, o Loft daqui dentro, as operações booleanas aqui de união, subtração, intersecção, e os demais comandos aqui, Fillet Edge, o Shell e demais. Outra opção que a gente tem, então, para rotacionar a peça, né? A gente pode segurar o Shift do teclado e pressionar a rodinha do mouse, tudo ao mesmo tempo. Então, se eu pressiono o Shift, pressiono a rodinha do mouse, quando eu arrasto o mouse, eu vou rotacionando a minha peça aqui e vai mudando a minha vista. Eu tenho a opção também de usar o cubo. Aqui não está aparecendo para mim, apareceu agora. Posso clicar aqui no cubo e ir arrastando, ou clicar nas faces do cubo, né? Ou nas setas aqui, eu vou girando ou rotacionando de acordo com o que eu quero que apareça aí naquele momento. Mas eu também tenho a opção de colocar em alguma vista pré-determinada nesse menuzinho que tem aqui embaixo das ferramentas aqui, nesse menu do meio, eu tenho a opção de colocar numa vista específica, vista de topo, esquerda, direita, né, vista isométrica, né, que claro depende de como eu desenhei, né, nas vistas que eu desenhei, ou posso colocar manualmente, que tanto faz, tá? Então, como ficar melhor. Então, só para esclarecer, porque durante o vídeo, acho que eu passava o mouse em cima, essa janelinha que aparece aí, eu acho que não estava gravando, né? Então agora eu coloquei só para gravar a tela para mostrar para vocês. Mas é o que a gente exatamente igual, né? O que a gente fez em sala de aula até hoje, né? Só para deixar um pouquinho mais claro. Ok?